Amém. Podemos assentar. São todos bem-vindos à festa de tabernáculos. Diga para o seu irmão assim: você é bem-vindo, meu irmão. Que o Espírito Santo possa ampliar o nosso entendimento neste tempo. Que você possa ir se aquietando. Eu sei que temos um coral muito lindo que vai descendo, vai tomar o seu lugar, mas você que está aí, volte-se completamente para o trono da graça. Deus está neste lugar, Ele é digno de ser exaltado, glorificado. Na presença dEle nós temos liberdade, e na presença dEle nós podemos nos alegrar. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia livro do profeta Isaías, capítulo 61. Isaías, capítulo 61. Temos conosco o apóstolo Jonas, a apóstola Daniele. Deus que abençoe vocês. Amanhã à noite o apóstolo Sérgio vai estar ministrando a palavra de Deus aqui. Seremos tremendamente abençoados. A festa são 2 dias. Quando nós olhamos para a Bíblia, a palavra de Deus, a chamada para a nação de Israel era para celebrar festa ao Senhor por 7 dias. Ufa! Diga 7 dias. Tem gente já cansada de celebrar um dia. Mas a chamada de Deus para a nação de Israel, nas 3 principais festas, eram 7 dias de celebração. Mas tudo tinha propósito. Cada festa era uma agenda de Deus para ministrar ao seu povo. Cada festa era um encontro marcado por Deus para encerrar um ciclo, uma estação, e começar uma nova estação. Então, quando eles subiam a Jerusalém para celebrar festa ao Senhor, estava findando uma estação e começando uma nova estação. Como é bom começar uma nova estação. Cada estação traz consigo renovo. Cada estação traz consigo a marca de uma colheita. Então se encerra um ciclo e começa um novo ciclo. E eu quero profetizar sobre a sua vida um novo ciclo de prosperidade, de alegria, de paz, de crescimento espiritual, de maturidade. Quando nós olhamos para a Páscoa, a primeira festa estabelecida, ali indicava e sinalizava o futuro e a manifestação do Messias. Jesus, Ele veio, a Páscoa se cumpriu nele e através dele. Ele era o Cordeiro. 50 dias após a Páscoa veio o Pentecostes, também já se cumpriu o Pentecostes. Agora os nossos olhos estão voltados para tabernáculos, que é a parousia, é a volta do Messias, é a volta de Jesus para o encontro com a sua noiva. Então essa é uma expectativa profética para nós como igreja. Páscoa já se cumpriu, Pentecostes já se cumpriu. Interessante porque houve um espaço para celebrar entre Páscoa, depois Pentecostes e tabernáculos. Há um espaço grande. Entre Páscoa e Pentecostes foram apenas 50 dias. E este espaço é exatamente este tempo da preparação da igreja, e tem os seus olhos voltados para os céus, para o encontro com o noivo. Tabernáculo está chegando. Diga para o seu irmão: tabernáculo está chegando. Mas é interessante porque a proposta para Israel, enquanto eles estavam aqui ou estão aqui, e para nós como igreja, é para celebrarmos essa festa nessa perspectiva, mas também do estabelecimento de um novo tempo, pois quando Jesus se manifesta na nossa vida, começa uma nova estação. A partir do momento em que você teve um encontro com Jesus, começou um novo dia na sua vida. É tão extraordinário poder ver o que Deus está fazendo em nosso meio. Tem uma expressão que diz assim: feedback. Nós estivemos no Summit e uma executiva, ela falou, o tema dela foi esse, feedback. Interessante porque, como pastor da igreja, eu tenho muitos pastores e os 12, e cada 12 está lá lidando e trabalhando com o povo.
mas eu tenho conseguido, não tudo, mas um pouquinho dos testemunhos que estão chegando. E algumas pessoas, elas me passam e dão a mim o feedback, dizendo: olha esse testemunho, olha esse testemunho, olha esse testemunho. E são testemunhos extraordinários, são testemunhos assombrosos que Deus tem feito em nosso meio. Talvez você viva na sua ilha pessoal e você talvez não tenha ouvido o que Deus tem feito. Na verdade, nós trabalhamos um pouco diferente, e nós não damos o microfone para as pessoas falarem, mas se nós dessemos aqui o microfone para algumas pessoas falarem dos feitos, das maravilhas do Senhor, teríamos aqui dezenas e centenas de testemunhos daquilo que Deus tem feito. Eu disse outro dia que eu cheguei aqui e ali tinha algumas coisas estranhas, era todo um centro de macumba, de feitiçaria, que a pessoa estava entregando para ser destruída. Pessoas que estão sendo libertas do cativeiro, das trevas, das forças, da opressão de Satanás, para viver as novidades do reino. A chamada de Deus para a minha vida e para a sua vida neste tempo é para isso mesmo. Talvez você esteja aí passando por um momento de prova, e Deus, Ele prova, Ele sonda os nossos corações para ver o que está dentro da gente. Mas uma coisa é certa: Ele é bom, Ele é maravilhoso, e a vontade dEle é perfeita para nós. Então nós estamos aqui nesta noite profética para celebrarmos a nossa festa, esta festa extraordinária com o nosso Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida, pelo entendimento aberto, pela compreensão, porque quando olhamos para a Bíblia, era uma convocação solene, era um chamamento. Zacarias diz: se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos exércitos, não virá sobre ela a chuva. Quem não adora, quem não se rende, quem não se prostra, se curva diante de Deus, não tem direito à chuva. A chuva está relacionada à bênção, os ciclos de Deus se renovando sobre nós. Que o seu coração nesta noite seja cheio da presença do Espírito Santo, que todos os teus temores e ansiedades caiam por terra, porque o Senhor tem cuidado de você. Diga para o seu irmão: Deus tem cuidado de você, Deus tem cuidado da sua casa, Deus tem cuidado da sua família, Deus tem cuidado de todas as coisas. E nós estamos aqui para celebrarmos a nossa festa ao Senhor, e vamos celebrar com alegria. Nós temos um tema da festa, Isaías 61, Isaías 62, o versículo 1. Isaías 62. Diz assim: eu louvo a Deus porque, como igreja evangélica em Campo Grande, o Senhor abriu o nosso entendimento para que possamos abençoar a nação de Israel. Nós estamos como que enxertados na oliveira, fomos enxertados na oliveira. Nós éramos oliveira brava, éramos oliveira brava. Numa pessoa que é Jesus, amém, é verdade, mas não anula os ensinamentos e os preceitos da palavra de Deus que diz respeito à nação de Israel.
Nós temos aprendido nesses dias a respeito da honra, e seremos ampliados mais e mais pela graça de Deus, para que possamos ter em nós as cadeias das trevas quebradas por completo, e assim possamos viver esta plenitude de Deus. Eu digo, se houvesse apenas um versículo que falasse a respeito da nossa expressão de honra à nação de Israel, já seria suficiente. Mas vamos encontrar na Bíblia muitos textos que estão relacionados à nação de Israel, e quando nós nos voltamos para abençoar esta nação, nós somos abençoados. Por amor a Sião eu não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que brilhe a sua retidão como a aurora, e a sua salvação como uma tocha acesa. Gênesis capítulo 12, versículo 3, Gênesis 12, Gênesis capítulo 12, como é maravilhoso podermos nos assentar, pararmos e ouvirmos os ensinamentos. Como isso é extraordinário! Quando nós inclinamos os nossos ouvidos e começamos a ouvir a palavra de Deus sendo ministrada, o nosso entendimento vai sendo ampliado. Coisas extraordinárias começam a emanar da palavra para transformar o nosso ser através do entendimento e da compreensão espiritual. Como é maravilhoso poder ser instruído na palavra de Deus. Como é maravilhoso. Hoje eu estava com a pastora Lil num velório, estava compartilhando um pouquinho a respeito do tabernáculo, como ele fora feito, os materiais, a execução, as madeiras, o tipo de madeira. É algo impressionante e maravilhoso poder compreender e entender isso. Mas isso é um outro tema, um outro assunto, para um outro dia, para uma outra hora. O nosso olhar hoje vai estar voltado para esta aliança, para esta chamada, para abençoarmos a nação de Israel e canalizarmos através da nossa expressão de honra a esta nação, e nesta canalização atrairmos o favor de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação. Observe Gênesis capítulo 12, quando Deus chamou Abraão e ordenou que ele saísse da sua terra, da sua parentela, e fosse para uma terra que Deus havia de mostrar. Olha o que a Bíblia diz, no versículo de número 3: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Se houvesse na Bíblia apenas este versículo, já seria suficiente para nos voltarmos como igreja de entendimento aberto, para abençoarmos a nação de Israel. Deus disse: eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Diga para o seu irmão: você foi chamado para abençoar a nação de Israel, e abençoando a nação de Israel, você vai ser tremendamente abençoado. Você pode entender isso? Queridos, há raízes de uma cultura cristã que repudia Israel. Interessante quando nós olhamos a história da reforma, a admiração que nós temos por Lutero e pelo que ele teve de entendimento a respeito da graça, da fé, mas quando se falava a respeito do povo judeu, o seu entendimento era muito raso. Ele repudiava os judeus, não teve um entendimento pleno, um entendimento completo. Mas a reforma começou, fomos alcançados pela reforma, e agora esta reforma foi ampliada, para que possamos compreender de fato esta chamada que repousa sobre nós. E eu louvo a Deus, porque podemos ter esta visão espiritual aberta. Deus nos deu mentores com a mente aberta, com a revelação da palavra e o entendimento, para que possamos nos voltar para a nação de Israel, ordenando bênçãos sobre aquele povo. E assim, ordenando bênçãos sobre aquele povo, nós mesmos sendo abençoados. Observe comigo o Salmo de número 137. O Salmo de número 137 fala de um tempo em que Israel estava no cativeiro da Babilônia.
E ali no cativeiro da Babilônia, eles eram provocados para entoarem cânticos ao Senhor. É interessante porque os hebreus, os judeus, eles se expressam com cânticos de louvor, eles se expressam, e a música é muito importante para eles. Quando você vai a Israel, no período da festa dos tabernáculos, você vai encontrar nas ruas de Sião, grupos celebrando, grupos dançando, desde criança, jovens, homens, e até pessoas de idade avançada. Eles aprenderam a cantar, a celebrar e a se expressar em gratidão a Deus. E eles trazem com eles esta cultura do louvor, da adoração e da celebração. É uma marca que está sobre a vida deles. Agora, quando eles estavam na Babilônia, o capítulo 137 dos Salmos, diz o texto: junto aos rios de Babilônia nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Olha como eles se encontravam, cativos em terra estranha. Junto aos rios de Babilônia nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Versículo 2: nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. As harpas estavam penduradas nos salgueiros, nas árvores. Versículo 3: pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os que nos atormentavam, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Olha o que eles pediam: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Agora atente para o versículo de número 5 e versículos de número 6. Olha o que diz: se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra, a sua destreza. Se eu me esquecer de ti, Jerusalém. Imagina a ousadia para se fazer uma oração deste tipo. Você teria coragem de orar assim? Se eu me esquecer de ti, Jerusalém, esqueça a minha destra, a sua destreza. Olha, imagina isso. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra, a sua destreza, que eu perca os movimentos da minha mão. Imagina um tipo de oração. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém. E você, o que eu tenho a ver com Jerusalém? Mas não termina aqui, veja mais um pouquinho. O versículo 6: apegue-se a língua ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti, se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Que o Espírito Santo nos dê o discernimento espiritual para compreendermos estas verdades. Alguém pode dizer assim: apóstolo, nós estamos vivendo numa nova aliança. É verdade, é uma nova aliança, mas os valores e os princípios da antiga aliança continuam vivos, e a nossa chamada é para abençoarmos a nação de Israel todos os dias da nossa vida. Você faz parte de uma igreja que tem a consciência e o entendimento aberto para compreender esta verdade. Algumas coisas básicas e essenciais, como igreja, é preciso que esteja registrado na sua alma, impresso no seu coração. O nosso amor por Jerusalém e a expressão do nosso amor atrai o favor de Deus sobre as nossas vidas. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Ruth. Ruth, capítulo 1. Eu quero destacar aqui algumas coisas importantes nesses dois capítulos, o primeiro e o segundo capítulo. Respira fundo assim, diga: Pai, fala comigo, eu quero ouvir a tua voz. Outro dia eu estava conversando com o pastor Valdomiro,
eu fui tremendamente abençoado, porque ele sempre só citou esse texto. Deus é assim. Interessante como Deus fala. Ele nem sabia que Deus estava falando comigo através dele. Nós estávamos numa conversa. Uma vez eu estava passando por um momento difícil, de perseguição. Uma pessoa disse que ia me matar. Jurou, fez o seu juramentozinho. Mas Deus enviou o seu anjo e trouxe livramento para mim, porque eu estou aqui. Eu ainda era empresário. Nós estendemos como igreja a mão para uma pessoa, depois ela se voltou. Essas coisas acontecem. Muitas vezes você não precisa fazer nada para ninguém, para que ela se volte contra você. Até pessoas que muitas vezes são amadas, elas se revoltam contra aqueles que os amam. Jesus amou incondicionalmente. E quantos se voltaram contra ele? Ninguém expressou maior amor do que Jesus. Mas quando Pilatos perguntou, Cristo ou Barrabás, qual foi a escolha para ir para a cruz? Cristo. Solta Barrabás, crucifica Cristo. O que eu farei de Jesus chamado Cristo? Qual foi a resposta da multidão? Crucificam, crucificam, crucificam. Então, é possível que pessoas se voltem contra nós. Eu me lembro que naqueles dias, uma pessoa entrou na empresa. Ela veio lá de Rio Verde, de uma outra igreja. Ela entrou, olhou para mim, olhou nos meus olhos, e ela me falou um salmo, e citou aquele salmo. E aquele salmo falava de livramento, de proteção. Ele virou as costas e foi embora. Eu pensei que ele ia naquele dia comprar ali na empresa muitas coisas. Simplesmente entrou na empresa, veio lá de Rio Verde, olhou nos meus olhos, citou um salmo, e o salmo falava de proteção, salmo de número 46. Então Deus, Ele quer falar conosco, e Ele fala através da sua palavra. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando nós olhamos para este texto de Ruth, no versículo 1 diz que nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, e um homem de Belém saiu de Judá, e foi habitar no país de Moabe, ele, a sua mulher e os seus filhos. Olha só, houve fome nas terras de Judá, houve fome na terra de Belém. Belém é chamada casa do pão, literalmente significa casa do pão. Imagina, houve fome na casa do pão. Jesus, Ele nasceu em Belém, Ele é o pão da vida. Se existe um lugar onde é possível que haja provisão e pão, em Belém. Diz o texto que Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion eram 4 na família. Eles deixaram este país e foram para o país de Moabe. Foram para o país de Moabe. Moabe é fruto de um incesto. Quando nós olhamos para a Bíblia, é um povo formado que foi fruto de um relacionamento, de um incesto. Logo, com uma das suas filhas, gerou esse povo. Abimeleque, Noemi, Malom e Quilion deixam a casa do pão e vão buscar refúgio, alimento, provisão nas terras de Moabe. A Bíblia diz que quando eles chegam na terra de Moabe, e aqui a Bíblia também não fala a respeito do tempo em que eles já estavam ali, Abimeleque morreu. Malom e Quilion, eles se casam. Um se casa com órfão e outro se casa com Ruth. Malom morreu, Quilion morreu, Noemi fica só. E ela então decide voltar para a casa do pão. Ela decide voltar para Belém. Quando ela decide voltar para Belém, Orfa diz: eu vou com você. Ruth diz: eu vou com você. E ela vai insistir para que elas permaneçam naquela terra. Orfa vai abrir mão, vai permanecer na terra de Moabe.
mas eu gostaria que você atentasse para a expressão de Ruth. Atente para a expressão de Ruth. No versículo de número 15, aqui Noemi vai argumentar com Ruth para que ela ficasse na terra. A tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses, volta também tu após a tua cunhada. A tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses, volta também tu para o teu povo, assim como fez a tua cunhada. Agora atente para o versículo 16. Porém Ruth respondeu: não me instes para que te deixe, e me obrigues a não seguir-te. Aonde quer que fores, irei, e onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Ruth, ela não fez apenas uma declaração vazia. Ruth, sim, ela faz a sua declaração, é o seu juramento, é o seu pacto com Noemi. E o fruto deste pacto vai ser o favor de Deus que vai se manifestar na vida dela de uma forma poderosa, de uma forma abundante. Que o Espírito Santo possa nos ampliar no entendimento e na compreensão espiritual, e os nossos olhos sejam iluminados para compreendermos estas verdades, para que sejamos poderosamente abençoados pelo nosso Deus. Diga para o seu irmão assim: como está o seu coração, meu irmão? Você está pronto? Pergunta para ele: você está pronto? Quando eles voltaram para o país, para Belém, deixando o país de Moabe, no capítulo 2, Ruth, ela saiu ao campo para colher. Era costume em Israel, no tempo da colheita, quando eles entravam para colher o fruto, geralmente sobrava frutos que não eram colhidos. Por exemplo, eles iam colher o trigo, a cevada. Muita coisa ficava por se colher, mas havia uma lei que era permitido que os pobres entrassem após a colheita, e eles fossem colhendo daquilo que estava como sobra. E Ruth, ela vai entrar no campo de Moab, de Boaz, e ela vai começar a colher naquele campo, e de repente Boaz olha, e entre os seus segadores estava aquela moça, e ele pergunta: quem é essa moça? Observe no capítulo 2, o versículo de número 5, ele diz: de quem é esta moça? Então vem a resposta: esta é a moça moabita que voltou com Noemi do país de Moabe. Esta é a moça moabita que voltou com Noemi do país de Moabe. Disse-me ela: deixa-me colher e ajuntar espigas por entre os molhos, após os segadores. Assim ela veio, e desde pela manhã está aqui até agora, e a não ser por um pequeno descanso no abrigo. Esta é uma moça que veio do país de Moabe, juntamente com Noemi. Agora, vamos observar, versículo por versículo, a partir do versículo de número 8. Atente para a sua Bíblia, olhe para a sua Bíblia, ou então olhe para o telão se você não tem a sua Bíblia. Observe esse texto. A instrução de Boaz, o dono da terra. Versículo 8 diz: ouve, minha filha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, ficarás aqui como as minhas servas. Versículo 9: os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Eu dei ordem aos servos que não te toquem. Quando tiveres sede, vai aos vasos e bebe do que os servos tiverem tirado. Observe que o favor de Deus vai começar a se manifestar na vida de Ruth.
fruto de uma aliança. Mas não foi uma aliança com uma pessoa qualquer, uma aliança com a pessoa certa. Atente para isso. Quem era Noemi? Noemi, ela era de Belém, esposa de Abimeleque. Essa mulher, ela era judia, fazendo parte da linhagem dos hebreus. Por causa desta aliança, Ruth vai encontrar o favor de Deus sobre a sua vida, vai encontrar proteção, vai encontrar provisão, vai encontrar graça, vai encontrar livramento e vai encontrar prosperidade plena, prosperidade completa. Observe agora comigo o versículo de número 10. Então ela, inclinando-se e prostrando-se com o rosto em terra, perguntou-lhe: por que achei graça aos teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu estrangeira? Percebe? Por que eu achei graça aos teus olhos, sendo eu uma estrangeira? Uma estrangeira não tinha direito, era simplesmente uma estrangeira e era considerada como uma escrava. Por que eu achei graça aos teus olhos, sendo eu uma estrangeira? Observe a resposta de Boaz, versículo de número 11. Respondeu-lhe Boaz: eu ouvi falar de tudo o que fizeste à tua sogra, depois da morte do teu marido, como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. Eu ouvi falar tudo que você fez à sua sogra. Não era porque era a sogra. Eu sei que quando você faz um favor à sogra, você é tremendamente abençoado. Já olharam para minha sogra? Mas na verdade, ela fez muito mais favor por mim do que eu fiz favor por ela. Mas lógico que de vez em quando eu faço um favorzinho também, para que eu seja mais abençoado. Não é simplesmente porque se tornar a sogra, hipótese nenhuma. Aqui há um mistério de Deus. Noemi, ela representa a nação de Israel. Ruth não estava fazendo um pacto com a sogra, simplesmente. Ruth, ela tinha feito um pacto, uma aliança com Israel e com o Deus de Israel. Quando ela entra em aliança com Noemi, ela diz: o teu Deus será o meu Deus, o Deus de Israel. Porque as nações, elas têm muitos deuses. O país de Moabe, eles tinham muitos deuses. Mas na aliança que ela está fazendo com Noemi, ela está fazendo uma aliança com o povo, uma aliança com Israel e com o Deus de Israel. Então ela não vai ser abençoada simplesmente pelo favor que ela fez à sua sogra. Ela está sendo abençoada porque ela faz uma aliança com Israel e com o Deus de Israel. É possível que muitas pessoas façam uma aliança com a sogra e mesmo assim não alcance tanto favor. E alguém pode dizer assim: eu não encontrei favor nenhum até agora. Mas vai encontrar favor, porque aquele que faz se expressa em honra em relação a alguém, quer seja sogra, pai, mãe, tio, seja quem for, recebe o favor de Deus. Você pode entender isso? Se você se expressa em honra a qualquer pessoa, o céu se abre sobre a sua cabeça. Interessante porque o versículo 11, Boaz diz: eu ouvi falar de tudo o que fizeste à tua sogra, depois da morte do teu marido, como deixaste o teu pai e a tua mãe, nasceste, e vieste para um lugar que dantes não conhecias. Versículo 12: que o Senhor te recompense o teu feito, que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio,
te recompense ricamente. Olha que decreto profético extraordinário. Queridos, quando nós entramos numa aliança com Israel, nós atraímos o favor de Deus sobre as nossas vidas. E que você assuma este lugar do pacto e tome para você esse decreto profético liberado por Boaz. E o decreto profético é que o Senhor te abençoe, te recompense ricamente. Versículo de número 13. Disse ela: ache eu graça aos teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste, e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas criadas. Não era nem como uma das criadas. Se alguém tivesse que encontrar favor, era uma das criadas, era uma das servas. Versículo 14. Também a hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te, come o pão e molhe o teu bocado no vinho. E sentando-se ela ao lado dos segadores, ele lhe deu grão tostado, e ela comeu e se fartou, e ainda sobrou. Diga: ainda sobrou. Imagina, vai se expandindo a sua colheita. A expressão do favor vai sendo acrescentado mais e mais. Tudo resultado e fruto de um pacto, de uma aliança. Não simplesmente com uma pessoa, mas com o povo. Que povo? O povo de Deus. Não era um povo qualquer. A aliança era com o povo, e não apenas com o povo, mas com o Deus deste povo. Mas segue o texto. O versículo de número 15. Levantando-se ela para respingar, olha só, para colher as sementes, os frutos que caíam daqueles que vinham cegando, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre os molhos deixai-a respingar, e não a censureis. Vai entrar no nível de colheita sobrenatural. Esse tipo de gente, eles tinham o direito de colher o que caía do chão, mas agora a ordem era para que deixasse ela colher até entre os molhos. A colheita vai ser ampliada por causa da aliança, por causa do pacto, da dedicação do coração dela em relação à sua sogra, que não era apenas a sogra, representava aqui a nação de Israel. Você pode entender isso? A nossa chamada nesta noite, na perspectiva da festa, é abençoarmos a nação de Israel, é gerar em nós esta identidade e esta personalidade de dedicação e amor e expressão em relação à nação de Israel. Muitas pessoas têm os seus corações fechados, bloqueados, e são impedidos de se expressar em honras à nação de Israel. Estão privados do favor, restringidos nas suas colheitas, vivendo no nível de escassez e não desfrutando de provisão abundante. Mas não termina aqui. Observe mais um pouquinho. Diz o texto, versículo 16. Olha o que vai acontecer com ela. A ordem que Boaz dá aos seus servos: tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as ficar, para que as colha e não a repreendais. Olha a generosidade de Boaz em relação a Ruth. Ele ordenou aqueles que cegavam, que colhiam, que trabalhavam para ele, que eles pegassem do fruto colhido e colocassem do lado, para que Ruth, quando passasse, visse e pudesse colher para si. Imagina isso. O nível de favor que Ruth vai encontrar em Boaz, tudo em resposta à aliança que ela fez com Noemi, tudo em resposta à aliança que ela fez com Israel.
Quando você se volta para abençoar a nação de Israel, o favor de Deus se manifesta na sua vida, se manifesta na sua casa, se manifesta sobre a sua família. Deus quer estabelecer uma nova estação sobre a sua vida. Deus quer estabelecer uma nova estação sobre a igreja. Deus quer nos levar a um novo nível de colheita, a um novo nível de influência. E eu creio que esses dias são dias para sermos ampliados no entendimento e na expressão de honras à nação de Israel, para que os céus se rasguem sobre a nossa cabeça. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. O primeiro versículo que eu li: por amor a Sião, eu não me calarei, por amor a Jerusalém, eu não me aquietarei. Essa é a nossa chamada: oração, intercessão e expressão de amor por este povo. E eu creio que o favor de Deus vai se manifestar abundantemente sobre toda a igreja, e nós vamos prosperar poderosamente e abundantemente. Mas o fim não foi aqui. Aqui fala da colheita extraordinária. Ruth, ela vai entrar para a genealogia de Jesus. Imagina que mistério, que poder é esse, que graça é essa, que favor é esse. Tudo por causa de uma aliança. E não simplesmente a aliança com uma pessoa, mas a aliança com um povo, a aliança com uma nação, uma aliança com o Deus desta nação, que é a nação de Israel. Hoje você tem a oportunidade de orar, de abençoar, de se expressar em amor à nação de Israel. Muitas vezes temos dificuldade de falar do nosso amor, até com pessoas que nós amamos e que estão próximas a nós. Agora imagina fazer a nossa declaração de amor por uma nação. Parece que não tem sentido, não é verdade? Mas Ruth, ela ousou fazer a sua declaração de amor, a sua declaração de aliança. E por causa desta declaração de aliança, expressão de amor, ela atraiu o favor de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida. Eu gostaria que você se colocasse em pé. Eu quero orar com você. Eu não sei o nível e qual é o sentimento que há no seu coração em relação à nação de Israel. Eu não sei qual é o nível de entendimento que você tem e como você tem se expressado. Eu não sei. Quando você ama alguém, você dirige palavras a esta pessoa. Quando você ama alguém, você quer estar com ela. Quando você ama alguém, você, de tempo em tempo, dá um presente para ela. Não é assim? Quando nós amamos alguém, nós gostamos de presentear este alguém. Jovens, quando eles estão apaixonados, eles dão presentes. Depois passa o tempo, se acostuma, até que se esquece. Mas depois faz o casal apaixonado aqui, fica apaixonado de novo, né, pastor Joaquim? Aí começa a dar presentes novamente. Mas bom seria se nos expressássemos em amor, não apenas de palavras, mas com atitudes sempre. Dá para entender isso? Você pode entender esta palavra, compreender esta palavra? Abra o seu coração. É possível que você não consiga dimensionar isso, mas somente pelo Espírito Santo nós podemos ser conectados a esta fonte poderosa que é o entendimento, para que pelo entendimento possamos nos expressar e atrairmos o favor de Deus. Vamos adorar o Senhor, depois eu quero orar com você. É tempo de nascer de novo, é tempo de buscar renovo, é tempo de viver a graça antes que se passe o tempo. É tempo de plantar, é tempo de colher 100 vezes mais, é tempo de se apossar dos lugares celestiais. Vamos restaurar as brechas que o tempo abriu em nós. Vamos restaurar o tempo
na unção da nossa voz. Vamos ser a geração que volta pra Jerusalém, a cidade do grande rei, luz de todas as nações. E quando a glória encher de novo este lugar, o centro de justiça para governar, ordem o trono sobre nós. Hosana, é tempo de nascer de novo, é tempo de buscar renovo, é tempo de viver a graça antes que se passe o tempo. É tempo de plantar, é tempo de colher 100 vezes mais, é tempo de se apossar dos lugares celestiais. Vamos restaurar as brechas que o tempo abriu em nós. Vamos restaurar o templo na unção da nossa voz. Vamos ser a geração que volta pra Jerusalém, a cidade do grande rei, luz de todas as nações. Pega suas mãos pro alto e canta. E quando a glória encher de novo este lugar, o cetro de justiça para governar, ora vem o trono sobre nós. Levanta suas mãos e clame: Hosana, Hosana. É o clamor, é o clamor e o pedido: socorre, Senhor. Permaneça com as suas mãos levantadas. Estamos na presença do Senhor e Ele tem a resposta para os nossos corações.
Esta é uma noite para abençoarmos a nação de Israel. Os nossos olhos voltados para abençoar toda a nação e o povo onde ele está, no mundo todo. Há judeus esparramados na face da terra. Há judeus que moram na nossa cidade. Toda perseguição, que venha o favor de Deus sobre a nação de Israel. Oramos, ó Deus, abençoando a nação de Israel. Deus, é o clamor da tua igreja nesta noite, que o teu favor se manifesta sobre toda a nação. Oramos pela paz de Jerusalém, que haja paz, que haja prosperidade sobre aquela terra. Te louvamos, ó Pai, e te bendizemos pela palavra que o Senhor tem liberado sobre as nossas vidas. Te louvamos, ó Pai, e te bendizemos pelo dom precioso que fora derramado sobre nós, no entendimento aberto, para compreendermos esses mistérios. Venha, ó Deus, com o teu poder e com a tua graça sobre o teu povo. Te agradecemos e te bendizemos por esta noite. Que venha sobre nós o espírito da sabedoria, o espírito da revelação, o espírito do discernimento. Que venha sobre nós, ó Pai, a tua graça, graça abundante. E assim como o teu favor se manifestou na vida de Ruth, que o teu favor se manifeste sobre a tua igreja. Que venha uma nova estação. Que venha uma nova estação. Que venha a colheita abundante em cada lar, sobre cada família. E que o teu nome, ó Pai, seja engrandecido e exaltado através do teu povo, através da tua igreja. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Te louvamos e te bendizemos, porque fomos enxertados e não nos gloriamos contra os ramos, não nos ensoberbecemos contra os ramos. Reconhecemos, ó Pai, a nação de Israel como uma nação santa, separada para um propósito. Te louvamos porque o Senhor nos alcançou, e sendo alcançados pelo Senhor, nos colocamos, ó Deus, como abençoadores de Sião. Abençoamos a nação de Israel nesta noite, em o nome de Jesus. Diga assim: eu abençoo a nação de Israel. Diga: eu abençoo a nação de Israel. Que haja paz sobre Jerusalém, em o nome de Jesus. Dê um aplauso a Ele. Glória a Deus. Podemos assentar. Eu quero dar a oportunidade para você ministrar a sua oferta de amor por Jerusalém. Todos os anos nós temos esta oportunidade, uma oferta específica que nós ministramos a Sião. Todos os anos. Isso não acontece todos os meses, isso não acontece todas as semanas. Uma vez por ano nós temos a oportunidade de colocarmos a nossa oferta, a expressão do nosso amor por Jerusalém, uma oferta de amor pela nossa casa, uma oferta de amor pela nossa família, dentro da consciência profética em que alcançamos o favor de Deus. Você pode entender isso? Curve a sua cabeça. Eu vou orar consagrando as nossas ofertas de amor por Sião, de amor por Israel, representando a nossa casa, representando a nossa família, representando a igreja, e também pela nossa cidade e pela nossa nação. Pai, te agradecemos pela oportunidade que temos de nos expressarmos em amor por Sião, consagrando diante do teu altar as nossas ofertas. Atento, ó Deus, para a expressão de fé do teu povo. Atento, ó Deus, para a expressão de generosidade. Aqui, ó Deus, é a expressão do nosso amor. Nós podemos abençoar Israel com as nossas orações, com os nossos decretos proféticos. Podemos abençoar e expressar o nosso amor por Jerusalém, estando em Jerusalém.
Mas, ó Deus, podemos também expressar o nosso amor por Jerusalém, por Israel, ministrando a nossa oferta de amor. Atenta agora, Deus, para cada oferta plantada, cada oferta semeada, e que venha uma colheita abundante, em o nome de Jesus. Diga amém. Os obreiros vão distribuir os envelopes, e nós vamos estar ministrando um louvor, e você vai ter a oportunidade de vir ao altar para consagrar esta oferta de amor por Jerusalém. Vamos ministrar, e você pode vir ao altar. Basta uma gota pra curar todo o meu ser. Tudo é possível ao que crê, e nada é impossível para ti. Eu uno a minha fé com tua palavra, lavado pelo sangue eu serei. Dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Hoje vai acontecer vigílias em muitas igrejas da nossa cidade. Muitas igrejas estão aliançadas para orar pelas próximas eleições que acontecem domingo. Mais de 20 candidatos no Brasil foram assassinados. Impressionante. É uma coisa que como que incompreensível que tem acontecido na nossa nação nesses dias. É assombroso, não é verdade? Lá no Nordeste hoje, ontem à noite, tocaram fogo em vários ônibus. E nós não podemos ficar indiferentes quanto aos acontecimentos. Não podemos. Há regências espirituais que têm reivindicado a nossa nação. Mas há um povo que ora, há um povo que intercede, e nada e nem ninguém vai poder deter o projeto de Deus para o Brasil. Amém. Ninguém vai poder deter. Amém.
mas isso em resposta à oração e o clamor do povo de Deus. Eles não tem como nós ficarmos indiferentes, dizendo, isso não diz respeito a mim, diz respeito a você, e diz respeito a mim também. Hoje nós teremos, a partir das 22 horas, lá no CETOC, um tempo de oração, um tempo de intercessão. Se você puder, priorize isso, orando pelas próximas eleições, não apenas de Campo Grande, mas de todo o Brasil. Deus quer passar a limpo a nossa nação, e nós seremos os agentes de transformação. Você pode entender isso? Então pague o seu preço. Amanhã ainda dá tempo para você orar, dá tempo para você jejuar, mas esta noite, se você ainda puder estar ali, um tempo de oração, um tempo de intercessão, você vai ter o seu tempo, 1 hora, 2 horas, o tempo que você quiser estar no CETOC, orando pelas próximas eleições que já acontecem nesse domingo. Amém, queridos? Glória a Deus. Então se coloque em pé. Amanhã, às 19 horas, teremos mais festa, e domingo teremos as 3 reuniões, e nas 3 reuniões teremos a nossa ceia. Vai ser um tempo muito precioso. Você pode vir de manhã, às 17 horas, ou às 19 horas no domingo, e amanhã começaremos às 19 horas. Pai, te agradecemos e te bendizemos por esta noite, pela presença do teu Espírito neste lugar. Que a mão poderosa do Senhor esteja a envolver a nossa cidade, o nosso estado e a nossa nação. Entramos em intercessão e súplicas, ó Deus, pelas próximas eleições. Toda a regimentação do inferno seja quebrada, destruída e aniquilada. Ó Deus, unimos a nossa fé, ó Deus, e como boca profética do teu povo, para estabelecer o teu propósito, nós nos unimos, ó Deus, liberando decretos da intervenção divina nos 4 cantos desta nação. Sabemos, ó Pai, de tantas obras de feitiçaria, as estratégias malignas, as regências que influenciam através da corrupção. Ó Deus, que venha um novo tempo sobre a nossa nação, a começar pela igreja, do comportamento, na disposição de assumir, ó Deus, os lugares para exercer governo, exercer autoridade. Eu chamo a bênção do Senhor sobre as próximas eleições, e que a tua vontade seja estabelecida em o nome de Jesus. Diga amém. Dá um cheiro nessa pessoa aí, diga a ela, Deus que te abençoe, boa noite, shalom e até amanhã.